Vou tirar o áudio, senão os convidados vão latir, pronto. Essa é boa. Gente, então estamos fazendo aqui nossa reunião. Começou a gravar. Estamos aqui hoje com a Rosinha. Tudo bem? Tudo bem, Rosinha? Estamos aqui com a Nivaldinha. Tudo bem, Nivaldinha? Tudo bem, e vocês, meninas? Meninas lindas? Estamos bem nesse sábado fazendo reunião, né, Rose? Eu não vou comentar nada. Depois eu vou comentar no final quem que foi que marcou essa reunião. Tá, Nivaldo? Tá. Não foi eu, não. Ah! Foi você não, Rosinha? Você sabe como que é, né, Nivalda? Quando a pessoa já grita que não é, né? Nivalda, é intriga da oposição. É, né? Tá faltando um quadradinho aqui. Compartilhei a tela, tá aparecendo? Sim. Sim, só não tô enxergando, mas tá tudo bem. Tá faltando um quadradinho aonde? Ainda, tá? Você vai aumentar? Tá faltando uma menina. Ah, tá faltando uma menina. É. Não sei, acho que ela não vem, não, porque ela não respondeu desde ontem. Né? Vou avisar a Aline, estamos entrando. Aline, vamos começar. Eu falei ontem, você tá bem? Na hora que ela saiu, falei com ela, ela disse que tava cansada. Falou, não tá muito bem, não. Tá bem cansada. Sobrecarregada, né? Exato. Muito sobrecarregada. Ó, meninas, eu preparei uns slides para a gente conversar, seguir a pauta, para a gente não perder muito tempo, porque sábado é dia de ficar com a família, fazer as faxinas, colocar as coisas em ordem, né? Já tô aqui com a família, não tô só trabalhando no Vita. A gente não tem jeito, né? A gente acaba trabalhando fim de semana. Ai, é muita coisa, tem que diminuir essas aulas, eu não tô aguentando mais. É 24 horas. É demais. Ó, então, aqui, primeiro item, proposta para o projeto 2021 nas disciplinas. Nesse ponto aqui que a gente colocou, na verdade, eu e a Rose, a gente conversando, a gente acabou fazendo isso aqui, porque a Nivalda não aparecia no grupo, né, Rose? Pra gente puxar, e a Aline... Foi ontem? É que ontem você apareceu só de tarde, falou, eu vi agora. Aí eu e a Rose, a gente foi conversando. Então, a gente pensar nessa proposta para 2021, nas disciplinas, né, de cada uma de nós, e tem também o momento interdisciplinar. E aí seria o ponto 2, que a gente pensar nessa proposta interdisciplinar, se vai ser alguma coisa que a gente pensa em conjunto, ou seria aquele negócio do menino da feira lá, e a gente tem que pensar se for isso mesmo para escrever o texto, né? E aí, eu e a Rose, a gente estava pensando que a proposta de ensino por investigação, quando chegar aqui no item 8, ó, eu vou mostrar para vocês uma explicação melhor aqui que eu preparei, e um trechinho da internet, que eu acho que falta a gente entender um pouquinho melhor para a gente tentar organizar a nossa proposta dentro desse parâmetro aí, né? E aí, no final, tem que ter uma divulgação científica, que no caso, o nosso, ele aconteceu quando os alunos expuseram o trabalho e tal. E aí eu e a Rosa, a gente estava conversando para a gente organizar um evento para expor e os alunos explicarem esses resultados finais na escola, se tiver no presencial, e se não tiver no online ainda, porque a gente não sabe como é que vai ficar essa questão da pandemia, a gente monta no online. Mas aí a gente marcaria os horários certinho, e como os alunos do projeto não são os alunos da escola inteira, dá para a gente fazer assim bem, né, espaçado e tal. E aí o item 4 aqui são as alterações e adaptações nos roteiros de 2020, que a gente tem que terminar. Se vocês quiserem falar alguma coisa, pode falar, tá? A gente precisa fazer a lista de materiais necessários. Aí eu e a Rosa, a gente estava conversando para fazer essa feira, usar o dinheiro que veio para o material e comprar aqueles cavaletes em formato de T, que eles usam geralmente banner, coisa assim, né? Para os alunos exporem os trabalhos em cartaz, forma de cartaz. Aí a gente lembrou que tem as lousas agora na escola, né?
que dá para a gente usar, então não precisa gastar dinheiro com isso. Se tiver a pandemia, tiver os alunos, a escola toda já, aliás, se tiver acabado, tal, e já tiver mais tranquilo, porque aí vai ter intervalo, não vai ter, assim, a aglomeração já vai existir, mas aí a gente faz nas lousas mesmo, e se não, a gente tenta adaptar também com alguns cavaletes, ver se a gente consegue comprar. E aí a gente estava conversando para fazer a apresentação dos resultados do projeto na TPC da escola e na diretoria de ensino, né? A gente levar os resultados depois nesses dois momentos. E fazer a inscrição numa feira de ciências que tem estadual, que foi falado na TPC meu de quinta, que é via diretoria de ensino. Então, é um evento nacional, tem a final estadual, nacional, e vai subindo, né? Como a gente fez um trabalho que ele está muito ligado à pandemia, eu acho que a gente tem chance de conseguir até um nacional aí, né? Sei lá. E aí chegou aqui o item 8, né? Que é sobre o ensino por investigação. Como o ano passado eu e a Aline, a gente estava no começo do projeto, e aí eles fizeram, orientaram a gente a ler uns textos, fazer umas leituras, discutir o assunto, a gente percebe que, assim, faltou no nosso trabalho um pouco mais a fundo. O que tinha de ensino por investigação eram as nossas tarefas, que dava essa liberdade do aluno ir atrás e construir. Mas, para a gente melhorar essa questão, eu acho que é bom a gente discutir e entender um pouquinho melhor o que é isso, tá? A interdisciplinaridade é uma coisa que a gente já atendeu no projeto, isso está claro. Um outro tópico é a contextualização. Então, o nosso projeto, ele está dentro do contexto social, histórico, político, econômico e etc., porque a gente está falando da pandemia, ensino remoto, e a gente trabalhou com essas questões, né? Então, o nosso contexto, a interdisciplinaridade já está top, já está dentro. Então, agora, vou falar do ensino por investigação. Até aqui vocês querem perguntar alguma coisa? Depois nós vamos retomar, porque aí nós vamos ainda discutir essas questões, ver como é que a gente faz, tal. Eu estou tentando ser o mais breve possível para a gente economizar tempo, mas se estiver sendo muito rápido, me avisem. Não, pode ir para o ensino de investigação. O resto a gente já sabe. Tá. Vai. Nivaldinha, tudo ok? Ok, tá tranquilo. Tá, então vamos lá. Tá. Ensino por investigação. Então, o que é? É uma abordagem didática, então ela não é uma estratégia, ela é considerado uma abordagem. Eu não sei exatamente, o cachorrinho entrando na parada, eu não sei exatamente, no caso assim, uma estratégia, por exemplo, eu posso usar um debate, isso é uma estratégia, eu posso usar um seminário, isso é uma estratégia. Quando eu falo de uma abordagem, didática já é uma coisa um pouquinho mais elaborada, vamos dizer assim, né? Então, ela tem que ter uma estrutura. Eu não posso fazer isso de qualquer jeito. Então, por isso que eu achei que era interessante a gente discutir um pouquinho essa questão. Seria legal se a Aline estivesse aqui, porque a gente fez uma leitura juntas, e nessa época aí a gente ficou até umas 2 da madrugada lendo, eu e ela, e a gente agia muito na emergência, né? Por isso que eu achei que era bom a gente discutir essas questões para a gente parar de agir na emergência. Tipo, hoje a gente estava terminando de ler, amanhã era reunião, sabe? Porque era loucura. Bom, continuando. Então, é uma abordagem didática, pois não está associada a estratégias específicas, mas às ações e às práticas realizadas pelo professor, tá? Então, depende muito mais da nossa parte, né, nessa abordagem para ela ser desenvolvida. E aí, essa Seron é uma professora, ela é pesquisadora na área de física, e ela, junto com essa outra professora aqui que está embaixo aqui, que é a Ana Maria Pessoa de Carvalho, essa Seron, ela se chama Lúcia Helena, uma coisa assim. E a Cicerone era orientanda da Ana Maria. E aí ela desenvolveu esse termo ensino por investigação, veio dela, né? No caso, as duas trabalham juntas, praticamente, né? Porque é orientadora e orientanda. Então, a proposta visa, né, estimular o questionamento, o levantamento de hipóteses, a coleta de dados e explicações com base nas evidências e a comunicação. Desses 4, 1, 2, 3, 4, 5, 5 aspectos, vai. Quais vocês acham que a gente fez no nosso projeto?
do ano passado. Eu acho que o levantamento de hipótese, Eles fizeram? eu acho que ficou evidente, assim, nossos questionamentos com relação o que eles tinham em mente, o que era a pandemia, até mesmo a questão da interdisciplinaridade. A gente fez esse levantamento de hipótese. Eu particularmente, eu vejo isso. Coleta de dados, quando... eu acredito... Quando fala nas questões da Aline, por exemplo, quando ela pediu para eles fazerem responderem o Google Forms, não foi uma coleta de dados? Sim, da Aline foi. Foi, né? Explicações com base em evidências, não tenho certeza. Então, o que a gente tem aqui, então, na verdade, é isso que você falou, Nivalda, a gente tem aspectos, a gente tem alguns pontos, né? Mas para considerar realmente que foi um ensino por investigação, eu tenho que ter esses 5 aspectos. Eu tenho que ter eu tenho que ter todos. Entendi. Entendeu? Então, e ele termina com essa comunicação, que é essa exposição ao público, né, de um trabalho científico. Então, é uma coisa que eles vão fazer um levantamento. Então, por exemplo, se pegasse a parte da pesquisa da Aline, o preço aumentou, não sei o que se comeu mais, o que comeu menos, e eles divulgassem, não só para os professores, mas para toda a escola, é uma divulgação científica, ou fizessem em forma de um jornal impresso, ou um vídeo, aí sim. Mas tudo começa lá atrás, então, com esse questionamento. Então, você tem que ou colocar uma proposta, uma questão, os alunos vão levantar hipóteses sobre aquela questão. O que eles acham? Por exemplo, tem um caso em que foi feito numa escola de criança, né, educação infantil, no caso, Fundamental 1, e eles observaram que na horta da escola estavam aparecendo lagartas, né? E aí a professora, já pensando na proposta que ela ia pedir, ela pegou um livrinho de história para didática, eu não me lembro o nome do livrinho, mas era alguma coisa assim, a lagarta que sumiu, uma coisa assim, né? E aí falava que ela tinha sumido e tinha virado borboleta, né? Então ela formou lá o casulo, tal, não sei o quê. E aí a professora começou a falar, né? Conversar com eles, tal. O que acontecia então com a lagarta? Será que ela virava mesmo borboleta? E como é que a gente pode investigar essa questão? E aí as crianças foram propondo situações. A gente precisa pegar uma lagarta. Aí ela falou, mas precisa só de uma lagarta? Ela falou, não, precisa de alimento. Tá, então o que a gente pode pegar de alimento? Umas plantinhas. Aí eles foram montar um lagartário, né? E aí colocaram na sala de aula um tipo de um aquário de vidro ou de acrílico, não sei, transparente. E aí colocaram mais de uma lagarta, né? As plantinhas lá para elas se alimentarem. E começaram a observar. Com o passar do tempo, começaram a aparecer umas bolinhas pretas no espaço, né? E aí as crianças falaram assim, eu acho que a lagarta botou ovo, né? Aí a professora, vamos investigar. Em nenhum momento ela dava resposta. Aí coletou todos aqueles pontinhos, tal, e colocou no outro espaço e ficaram observando se dali ia nascer alguma outra lagarta. Não nasceu. E a dúvida deles era, a hipótese era, é um ovo de lagarta ou será que é cocô? Né? Eles usaram esse termo aí, se era cocô de lagarta. Aí descobriram que não era ovo, não nasceu nada, tal. E aí, daqui a um tempo, dentro desse lagartário, eu não sei como é que é o nome certo, mas a lagarta, ela fez o casulo, né? E aí, então, tinha mais de uma. E aí, eles começaram a anotar. No dia tal, uma lagarta tal, né? Formou o casulo. No outro dia, tal. E aí, eles iam anotando, né? E no final, o que aconteceu? As lagartas viraram borboleta, né? E aí foi uma coisa assim, que partiu de um questionamento das crianças, de um interesse deles para a professora desenvolver tudo isso. E aí a comunicação depois foi expor, então eles fizeram assim cartazes mostrando como é que foi, eles tinham os restinhos porque quando a borboleta sai, fica o casulo, né, sequinho. Então eles pegaram aquele material, guardaram, né, para analisar, olharam tudo e tal.
Isso criança pequena. E nesse tempo, a professora disse que eles começavam a trazer qualquer lagarta que eles encontravam na rua, em casa, em qualquer lugar. Aí ela teve que explicar que tem algumas que queimam, né, que podem machucar, e que não é qualquer animal que a gente pode ficar pegando e tal. E aí teve que trabalhar com isso daí. Nesse caso, você vê que tem todo o processo. No nosso trabalho, nesse momento até agora, o primeiro momento, a gente não fez esse processo todo. Então, essa é uma das questões que a gente precisa decidir, se a gente vai fazer isso com uma questão interdisciplinar, com todas nós fazendo um processo único, ou se cada disciplina pode pedir uma parte desse ensino por investigação para a gente tentar ver como é que a gente pensa essa questão, para a gente trabalhar depois sozinha em outro momento e, né, e seguir em frente. Bom, vamos lá. Nessa abordagem, o ensino ele não deve estar centrado na exposição de conceitos pelo professor, e sim no estudante, como protagonista do processo, para que possa construir conhecimentos, pensamento crítico e autonomia. Então, nessa abordagem, a gente sai de cena. Nós não somos... a gente é mediador, não, a gente é mais como um orientador, né? O aluno, ele está ali e tal, mas a gente não vai explicar o conceito ele é construído, o aluno vai identificando. Então, nesse caso que eu falei da lagarta, eles perceberam o quê? Que sim, as lagartas, elas viram borboleta, é parte do ciclo da vida delas, né? E aí foram observar os hábitos alimentares e tal. Essa era uma aula de ciências, então, desenvolveu o pensamento crítico, autonomia, construir um conhecimento, né, etc. Próximo aqui aspecto, fundamento, né, pensando na parte teórica. Os processos de investigação e de experimentação têm como fundamento a pedagogia, construtivismo, alicerçada nos trabalhos de Piaget, sobre o desenvolvimento cognitivo das crianças, nas teorias de Vygotsky, sobre o papel do ambiente social no desenvolvimento do raciocínio, assim como nas teorias da educação progressiva de John Dewey, introduzidas no Brasil. Então, estruturada nesses três autores, o processo do ensino por investigação, ele acontece, mas ele não é específico e exclusivo da ciência, entende? Então, eu posso desenvolver esse tipo de trabalho em sociologia, se eu quero investigar uma questão social, por exemplo, em matemática, quando a Aline fez essa questão dos preços e os valores, na ciência, se eu quiser que os meus alunos, sei lá, observem algum fenômeno da natureza, né? Em português, né? Eu posso fazer também com relação a qualquer aspecto da língua, mas eu posso fazer isso também com um artigo de revista. Eu não preciso fazer isso só em coisas práticas, eu posso fazer isso também com aspectos teóricos, mas permitindo que eles construam esse conhecimento da mesma forma com todas essas etapas. Então, é baseado, então, nessa interação social e nessa parte da construção do conhecimento, que é o que propõe Piaget, e que eu acho que é o que a gente acredita, na verdade, né? É uma coisa que a gente concorda, que a gente vivenciou, a gente estudou, aprendeu muito sobre isso, e é difícil a gente observar uma situação em que o aluno constrói sem que a participação da gente seja tão, como se diz assim, tão perceptível. Então, nessa abordagem, a gente fica meio que observando, auxiliando, respondendo dúvidas, não sei o quê. Não é uma tarefa rotineira, vamos dizer assim, que a gente faz no nosso dia a dia. Bom, aqui, então, a gente tem que reconhecer, né, uma das etapas aí é reconhecer o problema a ser investigado. Então, a gente pode fazer pergunta, o que já se conhece sobre o tema, observações baseadas nos fatos, as hipóteses, explicações testáveis. Então, eu posso sugerir hipóteses que eu teste ou que eu investigue sem fazer isso na prática, eu não preciso ir para o laboratório. Então, eu posso fazer um experimento entrevistando pessoas, né? Investigando e observando o ambiente. Então, se eu quero ver o comportamento das pessoas na feira, por exemplo, quantas pessoas compram determinado alimento, ou se elas consomem, não sei,
eu posso só observar, eu não preciso realmente ir para o laboratório, por isso que é um contexto muito amplo, né? E aí, o cenário, os materiais, o plano, coleta de dados, registro, observação, análise de dados, você vai fazer categorização, interpretar esses dados, depois ter uma conclusão, uma documentação para depois chegar nesse aspecto da exposição dos resultados, né? Aqui a gente tem um possível percurso investigativo. Proposição de um problema, né? A formulação das hipóteses. Essa é uma etapa, então, ela é intelectual, vamos dizer assim. Ela está mais no campo do pensamento do que no campo da ação. No outro aspecto, aqui no meio do processo, a gente tem a coleta de dados, análise e interpretação dos resultados. Aqui tem que ter uma etapa manipulativa. É preciso que isso aconteça para a gente também considerar que foi ensino por, uma abordagem de ensino por investigação. E aqui, né, no final, cruzamento dos resultados com as hipóteses iniciais, então você vai ver se o que você pensou no início foi confirmado depois do que você investigou, e vai formular as considerações finais. Essa etapa de passagem da ação manipulativa para a ação intelectual. Então, você percebe que é um processo que ele vai e ele é retomado. Então, você tem a etapa intelectual, quando você propõe o problema, formula as hipóteses, desenvolve a pesquisa, volta a fazer isso na parte escrita, então o aluno vai escrever o resultado e volta, então, para essa parte intelectual. Aqui a gente entra um pouquinho também na questão das EDP, né, da acomodação, assimilação, toda essa parte da teoria do Piaget e do Vygotsky, né? Que a gente já estudou também, mas que eu confesso para vocês que observar isso na prática, poucas vezes eu fiz isso de forma consciente, teorizando realmente essas questões, né? Bom, próximo aqui. Esse é um esquema que sempre que a gente fala em ensino por investigação, aparece isso daqui, né? Vocês continuam aí, meninas? Eu tô aqui. Deixa eu te falar. No ATPC, acho que foi dessa semana, e teve uns anteriores, ele está falando do ensino investigativo na área de humanas. Ah, é? E aí, esse fundamento que você passou, ela também explicou. Os fundamentos lá de Vygotsky, aquele Wayne, como chama? John Dewey. É isso. Aí até que o Gabriel tinha falado, eu já, né, acendeu a luzinha. Muito bem. E eles estão, porque de humanos tem que ter, né? A gente não usa, mas teria que trabalhar o ensino investigativo, né? E realmente, Rose, você pode observar, assim, tem um monte de trabalho, porque eu pesquisei, né, esses dias atrás aí, dei uma olhada o que tinha de português. Tem muita coisa na área da linguística, eu não sei como é que fala isso, mas em questões assim, por exemplo, de gírias ou coisas relacionadas à cultura e à questão social. Então, assim, por exemplo, o sotaque do mineiro, o sotaque né? E aí, um aluno de uma outra região, eles tinham que interpretar, tinha umas coisas assim. Em sociologia, tinha umas questões de comportamento, né, da questão social, de hábitos, de costume. O sotaque, eu trabalho explicando, né, a diferença lá do sotaque, que vai entrar na questão lá do bullying, vai entrar lá no etnocentrismo, que eles sabem muito bem o etnocentrismo, porque sempre eu estou ligando ele está ligado a tudo, né? Qualquer tipo de conceito. Então, tem vários exemplos. Aí sempre eu falo, chega o aluno da Bahia, aí todo mundo vai dar, quando ele abrir a boca, todo mundo vai dar uma risadinha, né? Sem graça. E em português também tem o estrangeirismo, né, Nivalda? Sim, ele é muito evidente o estrangeirismo no Brasil, assim, tem e muito, agora mais ainda, né? Mais ainda. Então, eu fiquei pensando assim, meninas, eu acho que dá para a gente fazer uma proposta investigativa em cada uma das nossas disciplinas, assim como dá para a gente fazer uma interdisciplinar também. Porque, por exemplo, agora que a gente está usando, praticamente todo mundo está usando
a internet, o celular, a informática, a tecnologia. Será que aumentou o estrangeirismo? Por exemplo, entre os jovens, será que dá para investigar isso, Nivalda? Se eles falam mais palavras, por exemplo, codificadas, né? Que lá, você é o VC, e não sei o quê, você tem que escrever muito rápido, né? Será que a gente consegue perceber esse tipo de coisa? Será que mudou alguma coisa? Então, assim, a gente poderia pensar em alguma coisa que a gente colocasse para os alunos e eles propusessem. Porque o ensino por investigação, ele tem vários níveis. O que a gente tentou fazer naquele primeiro momento, bem superficialmente, foi uma proposta nossa, que a gente mais ou menos falou o que eles tinham que fazer, certo? Então, a Rose pediu, era uma ação social, né, Rose? O vídeo de 1 minuto, ou qualquer outro. Aí podia fazer pesquisa. Podia E no fazer fim eles fizeram só pesquisa, né? Podia sim. fazer um monte de coisa, só que eles. Ah, tá. Quem fez a ação foi a Mirella, lá, aquela. do Twitter, né? Né, do Twitter. Isso. Então, mas aí, como você falou, eu coloquei o passo a passo. Se ele fosse fazer a pesquisa, tem que entrar no site do IBGE. Aí eu coloquei lá os 2 sites, que como foi o trabalho do... Fugiu o nome lá do menino? Né? Que ele pesquisou tudo. Do Gustavo. Do Gustavo, só faltou fazer uma apresentação para o mundo, né? Eu acho que estava a única coisa que faltou ali. Uhum. Então, e você vê que eles fizeram investigações com documentos, foi documental, assim, usando a mídia, né? Então, usando também a questão de leitura e interpretação de texto, eu posso fazer uma investigação prática, por exemplo, num laboratório, mas eu posso fazer isso também de uma forma teórica. Eu vou ter que pensar, né? E no ensino por investigação, a gente também tem 4 aspectos, né? Que são condições também para que o ensino aconteça. A gente tem que dar essas condições do aluno pensar, falar, ler e escrever. Então, por exemplo, eles investigaram tudo aquilo. Ele tem que ser capaz depois de explicar para a gente como ele fez. Então, ele vai explicar o processo de construção daquilo. Então, vamos supor o Gustavo. Ah, como é que você pensou para chegar em tudo isso? Você pegou um artigo? Não, ele pegou vários, certo? Então, ele teve uma estrutura de pensamento, ele foi explicando, ele teve que ler, ele teve que escrever, ele teve que montar isso. E a estrutura, né, do conhecimento, a argumentação, né, o conhecimento construído, esse entender criticamente, mostrando autoria e clareza nas ideias expostas, é uma coisa muito bacana que acontece no ensino por investigação e que a gente poderia estar observando agora se a gente conseguir estruturar, né, uma proposta melhor elaborada e fundamentada na teoria, tá bom? Aqui, então, a gente tem esse quadro, vamos ver se a gente consegue interpretar ele direitinho. Aqui em cima a gente tem orientação, tá? Eu posso dar uma orientação para o aluno, olha, nós vamos propor uma investigação, o que vocês acham? A gente poderia investigar isso, 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 a gente pode dar opções. E esse grau de liberdade vai depender, então, da turma, de como a gente vai querer que isso se conduza. Naquele primeiro momento, nós meio que demos as mãos para eles e fomos caminhando junto, certo? Vocês viram até que no meu cardápio nem o nome da menina eu deixei livre para eles colocarem. Então, depois eu percebi, então, o que eu adaptei no meu projeto? Eu tirei essa parte aí, deixei o nome, tipo, gênero, eles escolhiam, não sei o quê. Mesmo assim, eu ainda acho que eu estou fechando um pouco demais, né? Agora aqui, embaixo, ó, conceituação. Tem o questionamento e vai gerar hipóteses. Aí depois desce investigação, exploração, experimentação, interpretação dos dados, tudo aquilo que a gente já viu antes, né? E a conclusão. Aqui à direita, em laranja, a discussão, ela vai acontecer durante todo o processo, né? E a comunicação, ela acontece lá no final, que aí a gente tem vários meios de comunicação que a gente pode fazer isso, né? E gera essa reflexão. Então, a gente pode tentar ver como é que isso funciona, como isso acontece na prática, agora tentando colocar mais essa teoria. Eu sei que o ensino por investigação, a contextualização e a interdisciplinaridade fazem parte da BNCC e do Currículo Paulista. Não é uma coisa que a gente
começou a ouvir agora, né? Mas assim, já é uma coisa que a gente já conhecia, mas agora os 3 juntos estão nos documentos oficiais que a gente usa no nosso trabalho. Isso facilita um pouco, né, o nosso entendimento, o nosso trabalho e tal. Aqui essas setas, elas têm esse vai e vem, porque tem esse movimento, né? Eu posso, ao mesmo tempo, eu estou concluindo aqui embaixo, mas eu vou voltar lá. Será que as hipóteses que eu elaborei, elas estão de acordo? Ou eu descobri uma coisa totalmente diferente, né? Então, eu achava que, sei lá, as pessoas estavam comendo mais legumes, verduras e frutas, mas não, elas preferem comer coisas, sei lá, sair menos, buscar menos, não sei. São hipóteses que podem confirmar ou não, né? Então, toda pesquisa, mesmo que ela não atinja o objetivo desejado, ela vai servir para você refletir em alguma coisa, nada é perdido. Se estivermos no presencial, seria bacana a gente fazer uma visita à feira com os alunos, ir até um supermercado, investigar algumas questões na prática, né? Dá para a gente fazer muita coisa. Então, depende. Se a gente estiver no remoto, a gente faz de um jeito, se for no presencial, de outro. Se for híbrido, a gente se vira nos 30. Aí, aqui no final, eu coloquei um calendário, mas eu vou sair dessa tela, que aí no final a gente volta para esse calendário. Eu quero mostrar para vocês agora um resuminho disso aqui que a gente falou agora. Parou de compartilhar ou já tinha parado antes? Parou. Parou agora, né? Vocês querem falar alguma coisa ou continuo? Então, porque para fazer como você falou, o ensino investigativo, ele sempre existiu, ele está lá. Uhum. É o pessoal, né, eu também, que não prestava atenção. E assim, como eu falei, os ATPCs da IFAP são maravilhosos. Pena que o pessoal não presta atenção e diz que não passa nada, né? É isso que eu escuto dos meus colegas. Mas né, para eles não passa. Aí eu respondi, nossa, eu anoto tanta coisa, né? E assim, o ponto, para fazer esse ensino investigativo, eu penso assim que como você tem a prática, aí teria que ensinar como fazer a pesquisa. Porque, na verdade, assim, eu sei, a teoria eu sei, porque a sociologia tem que fazer a pesquisa e coletar dados. Se eu trabalhasse como socióloga, eu tenho que ir a campo e fazer. E o aluno, por exemplo, em sociologia, se eu não der o passo a passo para ele não vai sair o trabalho como saiu agora, né? Ele não tem o norte. Se eu não desse o norte, vai no IBGE, vai não sei aonde. Mas Aí, então, como que ele ia saber que ele tinha que ir lá ele ia pegar simplesmente a reportagem e ia trabalhar. Mas como eu falei para ele, você tem que ir lá no site do IBGE. Eu coloquei lá, né? Você tem que ser no outro, coletar dados, as informações estão. Eu dei o norte, porque se eu não desse, ele não ia colocar, porque eu não falei para ele colocar. Então, é que a gente, na verdade, aí tem essa questão, ela tem os dois lados, né? Uma que é a gente que fez com que o aluno se acostumasse a receber sempre uma orientação, e outra é o aluno que acostumou a sempre ser orientado. Isso. Então, nesse momento, a gente precisa criar uma nova cultura, uma nova forma deles aprenderem. Tanto a gente vai ter que calar um pouco mais, entendeu? É dar um passo para trás, no momento em que a gente estiver falando, explicando alguma tarefa, deixar eles descobrirem, entende? Porque senão você vai quebrar o processo. Outra coisa, a gente pode pedir agora em grupos, não sozinhos. Então, em grupos, eles vão discutir. O que a gente pode fazer agora, que eu sei que a gente já viu como dá certo, que a gente fez naquele outro momento, por exemplo, é uma aula de sociologia. Vamos supor que a gente tenha 20 alunos, tá? Ou, sei lá, 21. Vou pôr um número assim ímpar. E a gente pega e divide em 3 salas. Cada uma de nós vai ficar com esse grupo. Aí só mandar o link, entrar. Isso aí a gente consegue fazer bem fácil. Que da outra vez, lembra que a gente dividiu a turma? Só que aí a gente vai ficar só observando. Quem vai discutir, quem vai trabalhar são eles. Para a gente poder observar isso. Se for no presencial ou no híbrido, a gente já vê com a escola se consegue fazer esses alunos e a gente ter essas aulas no mesmo dia. Que aí a gente que vai lá às 3 e trabalha com eles.
entende? Ou a gente separa esses grupos e vai discutindo os assuntos com quem vai participar. E aí a gente pode meio que obrigar todos a participarem, para a gente não ter que ficar com metade, né? Mas entende, Rose, que a gente pode ficar só observando, mesmo separando eles em grupo? Então, mas assim, eu acho que, por exemplo, então teria que dar sei lá, um texto para ele antes, só que vai demorar mais, só que agora, como a gente vai ter tempo, como fazer, porque assim, na pós-graduação, aí ela tem lá a aula da pesquisa. Aí o que eles fizeram? Colocaram uma pesquisa de uma pessoa lá, de um sociólogo, que foi lá na tribo do Amazonas, coletar os dados, aí depois vem o resultado, ele foi explicar que ele não interferiu, aí, em vez de dar o passo a passo, da mesma forma que a gente tem que estudar o texto lá, o que é ensino investigativo, o aluno tinha que estudar, ver o que é pesquisa. Será que eles não sabem? Eu quero o aluno nos Estados Unidos já, ó. Ô, Rose, mas você acha mesmo que depois de tantas aulas no CMSP, tantas horas de YouTube, TikTok, não sei o que, que coloca dentro da garrafa de Coca-Cola mentos e ela sai, você acha que eles não sabem investigar ainda? Alguns não. Alguns, assim, pelos os trabalhos, estava excelente, mas dá para perceber quem se aprofundou, por exemplo, eu vou falar, e quem foi só por cima, mesmo você dando o passo a passo, você deu mastigado. A pessoa não seguiu. E como você falou, nós não avaliamos o resultado, né? Porque eu poderia chegar e falar, olha, você não seguiu o que eu te falei. Lá está escrito isso, isso. E você pulou essa etapa e já foi direto, né? Aonde você pegou essa informação? Como você falou, a gente não está cobrando lá a bibliografia, ela não tem nada da onde, nada, né? Só do Gustavo que aparecia, não foi? Quer dizer, a gente pulou muito, como você falou, também foi muito rápido, pulou muitas etapas. Concordo. Eu penso que então, agora já estou ficando crítica. Ótimo, eu acho que é ótimo você pensar sobre isso, porque aí você já sabe, você acaba falando nessa parte que você está comentando agora, o que você acha que deve mudar na estratégia que você usou. Então, quando a gente fala o que mudar na proposta de 2020, entende que é isso? Então, é deixar, então, um pouco mais o aluno mais livre. Você precisa falar, vai investigar no IBGE. Não, ele vai investigar onde ele achar que deve. Só que aí, o que você vai propor agora? Qual é a proposta? É analisar o quê? Os vacinados. Olha que interessante. Eu quero ver se as pessoas vacinadas acima de 60 anos estão se sentindo mais tranquilas, mais confortáveis, elas mudaram os cuidados que elas tinham antes com relação a depois da vacina? Será que mudou? Será que não? Será que mantém? É uma questão de social, de um aspecto social, de comportamento, não sei o quê. Como é que eles podem fazer isso? Se eles fizerem grupos de 5, 6, 7 pessoas, eles têm avós, tios, todo mundo tem alguém na família que foi vacinado. Eles podem tanto mandar uma mensagem de áudio, ou fazer uma chamada, ou fazer uma entrevista, ou perguntar, ou montar um Google Form, igual as meninas fizeram, para pessoas acima dessa idade, depois eles vão ter o quê? Dados, não sei o quê. E aí depois, Rose, na análise do dado, você pode ir lá nas reportagens do IBGE e ver se tem alguma coisa sobre isso. Só que aí, eles partindo, nesse primeiro momento, uma investigação que parta deles. Tipo assim, você pode lançar a questão, mas quem vai pensar como vai ser investigado são eles. Sabe qual é o nosso problema? Eu acho que... Mas é uma coisa nossa mesmo. Eu acho que o professor ele está acostumado a querer dar tudo pronto, ou mastigado para o aluno, não deixá-lo pensar. Esse é o nosso erro. Nós não deixamos o aluno pensar. Em muitos momentos nós não deixamos nem falar. Nós vamos falando por isso. E eles pouco pensam e pouco falam. Então, é um erro nosso mesmo, uma coisa que nós deveríamos, né, nos policiar.
E nós vamos nos policiar. Gente, eu preciso só um minutinho abrir o portão aqui, minha filha tá gritando. Volto já. Não, Nivaldo, agora nós, do mesma forma que nós somos cobradas, que nós vamos cobrar, nossa, agora você acha que eu vou querer um trabalho meia boca? Não, porque agora nós já percebemos o que eles são capazes. A gente fica, ai, coitadinhos, né? E Sim, agora eles são muito capazes. Quando eles querem, eles fazem, né? E com Sim. qualidade. Porque aquele dia ali que eu falei, se deixar o Gustavo apresentar e a Mirella, ninguém mais vai. Não. Com certeza. Aí eles mesmos iam começar a comparar, né? Então, no meu entendimento, o Gustavo fez realmente um estudo por investigação. Eu também. Ele foi atrás, ele procurou, ele investigou. E a Mirella também. Para mim, os dois, principalmente o Gustavo. O Gustavo fez um trabalho por investigação, um ensino por investigação. Ok. Que hipóteses ele levantou? A questão da desigualdade, ele mostrou lá através de tabela, ele usou tabelas do que? Da economia, para mostrar, ele começou desde a variação do dólar lá, ele usou todas as estruturas possíveis, né? Para como chama? Ele colocou a hipótese e foi desenvolvendo, usando tudo que tem referente ao tema disponível. Quer dizer, um rapaz entrar e falar de economia é uma coisa muito rara, né? E ele conhece falar e não enrolar, né, Couto? Ah, sim, concordo. Aí, que foi... O que eu estava falando? Que agora, que aquele dia, lembra que eu comentei, eu falei, se a Mirella e o Gustavo fossem os primeiros, os demais, eu falei, eles não iam querer apresentar porque eles iam ver a qualidade, como você falou. Agora nós já vimos que eles são capazes e agora a gente vai querer trabalho. Eu vou querer trabalhinho, água com açúcar lá, que ele põe 10 linhas, e eu não sei nem da onde. A gente vai ser mais exigente. Couto. Exatamente, eu acho que assim, a gente vai ter que sair do modo que a gente estava de fazer tudo para eles, e eles no modo de receber tudo pronto. Porque, na verdade, os dois estão acostumados. A gente está no nosso... essa ação do professor de estar sempre levando. Então, sabe aquele brinquedo que a criança tem, por exemplo, tem uma tartaruguinha, tem uns que é caixa, tem um que é balde, a tampa é vários formatos? Sim. Aí tem triângulo, tem círculo, tem estrela e tem que encaixar? Sim. A maioria desses brinquedos, eles têm que fazer a criança identificar a forma de acordo com, não sei o que, em 3D para encaixar. Eles erram muito, né? E quando você é mãe, muitas vezes a gente fica, a primeira vez você acha que você tem que ensinar. Você acha que você tem que pegar e mostrar, o triângulo encaixa aqui. Não precisa fazer isso. É só observar. Coloca lá para a criança e deixa ver quanto tempo ela leva. Ela pode levar mais tempo do que se você ensinar, mas ela vai conseguir. E vai ser mais significativo se ela fizer sozinha. Então, a gente tem que parar. Opa, stop, parou tudo, viu, Rose? A gente não precisa ensinar ele como fazer. A gente estava subestimando demais e nós percebemos o quanto eles são capazes naquele trabalho. Então, agora a gente vai tentar dar um pouquinho mais de liberdade. Como fazer isso? Que foi a sua pergunta. Ficou angustiada, ansiosa? Vamos ver aqui como fazer isso. Vou compartilhar a tela de novo. Calma, a gente prepara tudo, filha. Eita, a Pro já traz tudo, né? Ainda bem que não precisa pesquisar, né, Nivaldo? Mas, viu? É que assim, Rose, eu fiz alguns trabalhos que eu achava que era ensino por investigação, mas não era. Tinha, tipo, 5% do que eu achava que era, mas não tinha essa liberdade toda. Se bem que em ciências, eu acho que, assim, a investigação já é meio que parte do ensino das ciências, né? O que a gente enfrenta nas escolas, infelizmente, é que quando o professor sai da sala de aula e ele tenta fazer uma coisa diferente, ele incomoda. Ou incomoda o grupo, ou incomoda a direção. Sempre incomoda alguém, né?
Agora, um professor de ciências incomoda muita gente. E 4 professores num projeto de ciência na escola? E uma professora de sociologia Vai incomodar muito mais. Exatamente, vai incomodar muito mais. que quer saber Mas... porque a professora de química põe a bolota de isopor, porque está pintando de verde, vermelho. O aluno tem que explicar 2 vezes, né? A professora de química e a professora de sociologia que quer saber. Pois é, mas a gente tem que se apropriar disso para a gente também falar com eles com mais segurança, né? Ó, então eu trouxe aqui, né? Eu achei bem assim visual, bacana, que dá para a gente entender talvez um pouquinho melhor, tá? 5 dicas para utilizar o ensino por investigação. 3 de fevereiro de 2020, mega recente, tá? Esse artigo aqui. Olha, o ensino por investigação tem aparecido bastante nos textos sobre educação atualmente, mas não é tão novo quanto se imagina. Entenda melhor o que ele é. O ensino por investigação tem sido utilizado no ensino de ciências e uma das grandes referências é a professora doutora Lúcia Helena Saceron, essa que eu falei para vocês, que é da USP, da área de física, que possui diversos artigos sobre o assunto. Neste post, vamos resumir algumas dicas que a professora traz no capítulo. Esse material aqui, eu vou mandar para vocês lá no WhatsApp. Eu peguei uma apostilinha de 9 páginas, que dá para a gente dar uma olhadinha nos aspectos mais importantes rapidinho, tá? Ela escreveu sobre os fundamentos, tal, né? Bom, aí a primeira coisa que a gente tem que fazer, faça perguntas investigativas. Então, como é que eu penso numa pergunta investigativa? Em sociologia, em português, em química, em matemática. Eu posso fazer uma pergunta só para abranger as 3? Posso. A gente pode trabalhar com isso. Nesse caso, a gente pode reduzir o tempo, fazer uma coisa mais interdisciplinar e trabalhar em conjunto. Podemos. Vamos ver como. Vamos explorar o ensino por investigação com Piaget. Olha ele aqui de novo. Que em sua teoria traz a ideia de que o aprendizado se dá por um processo de desequilibração, seguido da equilibração. Portanto, o indivíduo é apresentado a uma situação ou um objeto novo, o qual não encontra bases pré-estabelecidas para sua compreensão. Portanto, esse desequilíbrio agora desencadeará um processo de investigação do objeto em busca de estabelecer o equilíbrio novamente. É a questão de como o Piaget define o desenvolvimento do conhecimento, né, da aprendizagem. Então, você desequilibra para depois entender como é que funciona, então volta a equilibrar de novo. Muitos professores entendem que as perguntas são uma das formas de se acessar o desequilíbrio, e de fato são, mas nem sempre as perguntas são investigativas. Muitas delas se tornam perguntas relacionadas ao processo de comunicação e não necessariamente exigem busca de explicação ou investigação. Nossa dica: faça à sala perguntas que trabalham o como e o porquê. Então, quando a gente for pensar nisso, nós vamos pensar em frases como e porquê. Né? Por que alguma coisa, e como, tal, né? Pois elas são as mais propensas a gerar um ambiente que favoreça o ensino por investigação, oportunizando a elaboração, teste de hipóteses e argumentação. Aí aqui vem um outro aspecto. Problemas são diferentes de exercícios. Solucionar problemas. Não tem uma coisa agora na metodologia ativa que é... Como é que é? Ensino... como que é? Problema... Ai, como que é? Tem uma das metodologias ativas que é a resolução de problemas, acho que é. Bom, solucionar problemas é bem comum para o contexto do ensino de ciências. No entanto, quão eficientes esses problemas são? A autora discute o termo problema referenciando Gil Pérez e colaboradores, que discutem que, na maioria das vezes em que se propõe um problema, na verdade, os estudantes não têm liberdade para repensar e questionar os dados e resultados obtidos. No entanto, esses problemas demandam o uso de algoritmos para sua execução. Portanto, eles passam a ser um exercício em sua essência, segundo a autora.
Contudo, Cicerón indica que um problema propõe um elemento de investigação, abrindo espaço para o surgimento e desenvolvimento de conceitos, assim como considerado pelas ideias de Vygotsky. E aí aqui embaixo vem, né, no artigo a dica, né, de acordo com o que a autora diz. Na criação de problemas para a sala, repense se eles permitirão o surgimento de um cenário de investigação que leve em consideração o contexto dos estudantes e seus conhecimentos já adquiridos. Então, Rose, quando você fala assim, mas se eu não ensinar, ele não sabe fazer. Se ele já tem algum conhecimento sobre aquilo, ele vai fazer, porque os nossos alunos, eles são criativos, eles têm muito boas ideias. Eu acho que muitas vezes a gente menospreza e a gente não reconhece o potencial que eles têm, né? Um verdadeiro problema possibilita formas diferentes de se resolvê-lo, elaborando e testando hipóteses que auxiliem a construção de explicações e previsões. Algum comentário? Estou me sentindo na sala de ATPC. Meu ATPC é de Fundium. Vim buscar Marília. Ai, olha, Nivalda, falando, tem muito trabalho de Fundium com esse tema de investigação. Mas eu estou falando, Oculto, a moça lá da era justamente isso que ela estava falando. Esse aí que você falou da... Ai, meu Deus. Lá do... Ai, que você falou anteriormente. Lá do criativo, lá. Ela falou isso, eu anotei lá, só que está no outro caderno. E não, mas agora, por exemplo, se for a mesma turma, se fosse os mesmos alunos, no projeto, a gente já não teria dificuldade, porque eles já sabem o que é para fazer, né? Agora, como vai entrar mais alunos, a gente vai ter que trabalhar de novo a primeira etapa, para eles saberem como que tem que fazer as tarefas, entregar as atividades das tarefas solicitadas, né? Rose, então, eu estou achando que, assim, os primeiros desse ano, eles estão tão mais atentos que os do ano passado. Eu acho que é uma turma boa. Mesmo que você fale assim, mas eles são primeiros, a gente não conhece, eles não conhecem. Não, eles são melhores, sim. Eles estão com vontade de fazer. Imagina a gente planejar essas aulas agora com esse tipo de interação e a gente pedir para eles investigarem. Então, por exemplo, sei lá, a gente tem que pensar questões. Claro, a gente vai conversar sobre isso hoje, a gente não vai decidir isso aqui agora. A gente marca um tempo para a gente voltar, se encontrar, ou que a gente leve a discussão que a gente está tendo agora para a reunião de sexta. Entendeu? Mas, esse cachorro... Mas na sexta vai ter a reunião, porque ela falou que ia ser só no último dia de maio. Isso. Não era 15? Não, então... Não vai, eles estão de recesso. É verdade, é 28, né, de maio. É você, né, querendo pôr nós no milho. Melhor ainda, Rose. Não, eu não lembrava, gente. Desculpa, eu não lembrava. De férias, nós não, eles. Uhul! Nós estamos de férias. Melhor ainda, meninas, porque aí a gente pega e marca para outra, sei lá, na sexta-feira a gente conversa, porque mesmo que a gente mostra... Oi? A gente poderia marcar a nossa de sexta para ter a continuidade, para a gente não perder o ritmo, né? A gente pode fazer toda a sexta. Ou tem que ser 2 horas, você vai ter que arrumar 2 horas no nosso horário, comunicar que nós estamos trabalhando, né? 2 horas. Sim, a gente tira do horário de trabalho, exatamente, concordo, né? Eu concordo plenamente. E eu acho que a gente precisa, sim, nós precisamos fazer as reuniões para ajustar mesmo, né? Tem algumas coisas que precisam ser ajustadas, pontuadas mesmo. E eu acho até, Nivalda, que a gente, voltando a esse projeto, a gente não vai precisar ficar, talvez, né? A gente conversa com a escola, entrando em todas as aulas, CMSP, não sei o quê, entendeu? Eu acho que a gente pode conseguir uma liberdade maior, fazer com que os alunos que estejam fazendo as atividades e assistindo também participem das nossas aulas, porque eles vão fazer isso, e talvez eles levem até mais a sério aquela outra parte, né? Porque o ano passado o Darcio falou que
o nosso projeto já era a busca ativa, aí vai voltar novamente, quer dizer, nós vamos fazer uma parte... E a parte boa é que agora a gente tem um grêmio de alunos novos e de sextos anos, primeiros, eles são com muita vontade, né? Bom, vamos lá então, meninas. Nossa dica, então, na criação de problemas, na criação dos problemas para a sala, repense se eles permitirão o surgimento, acho que eu já li isso aqui, né? Já, porque você falou que problemas é diferente de exercícios. Estou anotando. Isso. Bom, espaço para os alunos, aquilo que nós não sabemos dar. Né, Pro? Né, Prozinha? Nós temos que, esse ensino por investigação, ele vai ser um grande exercício para nós, meninas. Porque nós já sabemos como nós somos e nós vamos ter que dar essa liberdade de passar para eles, né? Então, a gente vai ter que se policiar o tempo todo. E, Rosinha, não tem que ensinar o caminho das pedras. É dar a vara e falar, pesca. Eu não sou mãe dele, né? Ué. Naquele filme lá que ensina bem essa parte, a gente pode pegar até esse trecho. O náufrago, ele tá lá no meio do negócio e tal, ele pega, começa a tritar umas pedrinhas lá, uns negócios, ele tem que fazer fogo. Ele tem que se virar. Tem alguém ali para ensinar para ele? Eu passei o náufrago durante 10 anos e não aprendi isso. Aí, tá vendo? Bom, espaço para os alunos. Aqui os pichuchucos, né? Uhum. Comumente, as abordagens pedagógicas são de falas quase que ininterruptas dos professores, verdade. Compreendendo-se estes como aqueles que oferecem a informação aos seus alunos, os quais são responsáveis por absorvê-la e reproduzi-las nas avaliações. A abordagem pedagógica, pulou aqui. A abordagem pedagógica no ensino por investigação demanda um professor inovador, segundo Saceron. Então, meninas, nós vamos ter que nos tornar professoras inovadoras, tá? Para atingir esse ensino aí por investigação. Isso porque o ambiente de sala, segundo essa abordagem, ganha discussões e participação ativa dos alunos. Então, para a gente ter alunos que tenham essa participação ativa, o que nós temos que fazer? Ser professoras inovadoras. E sermos menos ativas, né? Sermos mais passivas. Porque se a gente continuar na ativa, vai ser uma briga. O aluno fala e você fala e ele fala, né? Autora, professora, muito bem. A autora cita... para a senhora. Passo para você, Rosinha. A autora cita que a investigação ocorre quando informações, posicionamentos e interpretações conflitantes estão em cena. Portanto, o professor poderá utilizar as mais diversas estratégias de ensino para favorecer um ambiente de investigação em suas aulas, ok? Nossa dica. Algumas das estratégias mais interessantes para a geração desse cenário de investigação podem ser a dramatização, entrevistas, mesa redonda. Mesa redonda é um debate que as pessoas assistem, né? Tipo, apresenta um trabalho, imagina lá, como o Gustavo fez, mas a gente pode propor mesa redonda. Então, o aluno apresenta o trabalho e a sala faz pergunta para ele. Não é bacana? Essa forma de finalizar, né? Depois, debates, mapa conceitual, tempestade cerebral, aquele negócio de chuva de ideias, estudo de caso, apresentação de painéis e simpósio. Tá vendo? Já vai ter a apresentação de painéis, né, professora? Então, tá vendo? Esse é o espaço para os alunos. Então, ele escolhe como ele vai mostrar os dados no final, ok? Contextualize. Vamos lá. Engraçado que nessa questão aqui eu lembrei de uma coisa, quando na última reunião, o Gabriel falou para mim que eu tinha colocado o negócio do peixe lá, né, no final, e ele falou que o peixe não tinha nada a ver com a receita com o contexto lá do que eu tinha feito. Eu falei, então, mas o peixe é proteína. Lembra que tinha uma proteína lá? Então, às vezes, nesse caso, acho que às vezes a gente vai interferir mostrando para o aluno onde é que faz a ligação. Mas quando ele fala, mas não tem ligação, então você mostra para ele, né? Se ele está certo ou não. Ou devolve a pergunta para a sala. Isso é uma coisa que a gente vai ter que aprender a fazer.
Não responder tudo. Não dê resposta pronta. É difícil manter todos os alunos engajados o tempo todo. E não são todos os temas de uma área que estimularão a classe. Contudo, segundo a autora, trabalhar a contextualização dos temas auxilia na motivação dos estudantes. Mesmo que o início da investigação não seja motivadora, o processo em si envolve seus participantes na busca por soluções e formas de resolver problemas e prover explicações com base na observação e discussão de dados. Ok? Então, uma das formas que eu acho que a gente pode tentar propor antes da gente iniciar a turma desse ano é fazer os certificados da turma do ano passado, concordam? Sim. Eu acho que a gente tem que cumprir a nossa promessa, porque senão a gente não vai ter palavra. E eu acho que a nossa, né, Nivalda? A nossa palavra, ela é fundamental. Eu Você acho. pode pedir o impresso lá, o papel cartão nos materiais, já pede já para esse ano também. Boa, boa, boa. Vou anotar aqui, tá? O ponto, tanto o papel cartão como a caneca de acrílico, eu acho que lá é Zumba que ela passou? Ah, é Gimba? Ai, não lembro, Zumba, tem que olhar. Gimba ou é Zumba? É Zumba. É Zumba? Zimba, né, Nivalda? Nenhum dos dois. É um papel cartão overg, né, para imprimir. E também aquela caneca lá de acrílico que a Aline queria, ela falou que a gente poderia ver se tem lá e pedir verificar. as etiquetas adesivas lá com a Charlene, porque é só fazer e colar, gente. É tão simples. Sim. Aí, a caneca com um logo do projeto, alguma coisa assim, né? Copo, né? Uma caneca, um copo que deve ser o cento muito barato. Uhum. Ok, vamos lá então. Nossa dica. Para manter-se sempre atualizado, você pode ir além dos jornais. Existem diversos podcasts sobre notícias com ótimos conteúdos acerca do que está acontecendo no mundo e no Brasil. Por exemplo, Loop Matinal, Fiat Café, sobre tecnologia, Escriba Café, Deviante, sobre ciências, cultura e diversão, Nerdcast, é podcast, né? Nerdcast, CBN e Café da Manhã. Ok, isso aqui eu acho que é para o professor buscar ideias, né? Deve ser, para propor para os alunos. A gente vai ter que se dar um tempo para a gente pensar nessas propostas e, né, refletir sobre, às vezes até a família dá alguma ideia para a gente. Combine a manipulação com a reflexão. Então, enquanto você vai pesquisando, você vai pensando sobre a questão. Isso me fez lembrar da Érica, que entrevistou a mãe, lembra? Sim. Possibilitar atividades em que os estudantes explorem os conceitos, montando e investigando de forma tátil e motora, tem um papel fundamental no aprendizado. Mas Piaget, em sua teoria, analisa que apenas a interação do objeto com o sujeito que o está explorando não é suficiente para o desenvolvimento e aprendizagem humana. É necessário fornecer um ambiente de reflexão sobre o objeto em estudo. Cicerón apresenta a passagem da ação manipulativa para a ação intelectual. Na resolução de problemas, é importante que, para a compreensão de fenômenos, considerando aspectos que não podem ser vistos e manipulados em uma dada situação, e colabora para a construção abstrata de pensamentos. Então, essa questão aqui ela é muito importante porque a gente está falando aqui também do conteúdo procedimental, que é o saber fazer, né? Então, a gente tem o saber, que é o conhecimento, o saber fazer, que é o procedimento, é a parte prática, e o ser, né? Que o ser são os valores, é o atitudinal, é o respeito ao próximo, é esperar a sua vez, é colaboração. Eu acho que se esse ano a gente trabalhar mais com a questão do grupo, sabe? Construção em grupo, a gente consegue um resultado melhor. E aí a gente tem menos trabalho para corrigir e uma coisa mais bacana também para eles. Dica: traga reflexão às suas aulas práticas, tomando o cuidado delas não serem apenas a repetição de uma aula teórica. Atividades manipulativas devem desencadear perguntas e reflexões que levantarão hipóteses a serem observadas e analisadas pelos estudantes durante a aula, desta forma gerando explicações a partir desse processo.
Acabou. Então, aqui, eu fico pensando, a gente pode fazer um levantamento dos alunos com o próprio grupo que está na escola. Eu vou mandar isso aqui para vocês também, tá? O link aqui lá no WhatsApp. Professora, você não Ah, pode, no Drive, você não pode mandar no Drive, porque eu acho que é mais fácil de depois ir lá estudar o negócio. no Drive lá do grupo? Você já viu? Porque aí eu vou ler, né? É verdade, né? Colocar tudo lá Professora. é melhor. Colocar esses Não slides vou também lá. criar nem igual, deixa o saco. Meninas, ó, 3h11, vamos ver o calendário? Eu não quero somar, ó, nós marcamos 2 horas, mas a gente não precisa ficar aqui 2 horas, tá bom? Claro que não, tchau. Exatamente. Ó, aqui apareceram vocês. Bom, então, a reunião, nós vamos ter reunião aqui agora com eles, só no dia 28, né, que você falou? Ela falou que é na última sexta-feira, então é 28. Isso. Tá. É na última semana. Uhum. Vou anotar aqui, depois a gente coloca lá no Drive também, o que for mudando, a gente já vai... Porque ela falou última semana, pode ser quarta ou sexta, de acordo com a disposição dela, né? Eu acho que vai ser na sexta-feira, Rose. Uhum. Eu acho que será na sexta-feira da última semana. Sim, na sexta, não é? Hã? Sim. Na sexta, a reunião com ela, né? É. Ó, então já coloquei aqui, reunião do CNPq. Você acha que dá para a gente conversar de novo na outra sexta? Vocês acham? E sim, só é a gente já comunicar, tem que mandar, acho que por escrito, já falar que nós vamos formar o grupo. Você poderia já mandar o Google Forms lá fazendo a inscrição, porque daí a gente vai ter uma ideia de quem vai querer participar. Para os alunos, né? Isso, Ah, porque tá. daí eles já vão saber que vai estar, que nós já estamos na busca ativa. Isso, boa. Então, vou pôr aqui, ó, a partir de segunda-feira, tá? Google Forms, alunos 2021. O que mais que a gente tem que fazer? Não, você já colocou aí o certificado, né? Porque senão É o tem certificado. que comunicar que vai dar o certificado, senão eles vão falar, assim, nós participamos e elas não deram. Isso, boa, boa. Vou falar. A gente fala com a Aline se consegue imprimir na escola, né? Ó, o certificado de 2020 e já vou por barra 2021, né? Eu acho que a escola consegue, porque eu estava no comecinho, né? Logo no comecinho, que você ainda era precário. Eu estava com vontade de imprimir umas fotos para colocar lá na escola, e ela falou que a escola iria imprimir para mim, mas aí, por fim, acabou não dando nada certo. Entendi. Ou também você coloca o envelope, porque a gente já entrega o certificado dentro do envelope, tudo bonitinho. Tá. Eu vou então fazer o seguinte, ó, aqui eu coloquei que é pra gente lembrar como é que fala? Na agenda mensal. Mas eu vou pegar então essa pauta aqui, vou copiar ela aqui embaixo. E aí a gente já vai colocando o que a gente definiu, tá? Uhum. Só um minutinho, gatinhas queridas. Cola. Opa, novo slide. Quero um slide fundo branco. Oxi. Onde é que eu tiro essa cor disso aqui, meu povo? Não sei, não. Bom, enfim. Cola o texto. Aí, agora eu vou mudar o fundo aqui. Agora eu vou dar a cor da letra. Só um minutinho, tá, meninas?
Prontinho. Bom, então vamos lá. Material aqui, né? Certificado. O que você falou, Rose? Envelopes. 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 Ok. Aqui. Bom, proposta isso aqui a gente vai pensar até, tá? Até o dia 21, pode ser? E mais uma coisa, porque a Aline tinha falado lá em relação ao brinde. Como vai pedir papelaria, se a gente quiser também pode pedir canetas e também pôr o tal do adesivo. Eu acho que até o adesivo vem de lá, né, Nivaldo? Eu não sou muito desse negócio. Caneta. Quem entende de adesivo é a Aline. Caneta é mais fácil do que caneca, amiga. Então. Eu tenho uma caneta aqui adesivada. Eu tenho também daquela escola lá que eu fui, Marisa. Nossa, eles deram no dia dos professores. É bem simples, mas é uma coisa, uma caneta que dura. A gente pode pegar um bloquinho assim, ó, sabe? Isso aqui eu ganhei lá na escola que eu era pecai. A gente pede ver se algum lugar faz uma capinha, só imprime e cola também do projeto e uma caneta, pronto. Adesivo, é tudo adesivo, Couto. E lá também. Tá. Isso, eu acho melhor um bloquinho, uma caneta e um bloquinho de anotação, ou um caderninho, sei lá. Né? Né? Caderninho pequeno. Organizar isso aqui mais para frente. Ó, esse aqui do 2020, eu vou colocar aqui, anotar no plano de 2020, anotar o que foi, o que a gente achou que tem que mudar, tá? Que vamos mudar. A gente não precisa propor a mudança, mas anota o que vai mudar. E a gente tenta já despachar isso aqui. Eu vou tentar digitar o de matemática, né? Falei com a Aline ontem que ajudar ela. Que mais? Que lista de material, já coloquei. Apresentação dos resultados. O de matemática, a gente podia usar aquela ideia lá de cada uma, mas daí vai ter que fazer em todos. Mas a gente, como não vai entregar agora, a gente pode ir fazendo, entrar lá e ir colocando o que você achou da aula, o que você acha que deveria fazer diferente. Pode ser, pode ser. Porque como vai ser o ano todo, a gente vai ter tempo para entrar lá e... boa ideia. Aqui, ó, eu acho que a gente precisa, como a Aline não vai conseguir dar as aulas, aqui embaixo eu escrevi, olha, definir como ficam as aulas de matemática. Ela não vai conseguir, então a gente pode pensar nas nossas investigações, nas nossas aulas, pensar sempre em sociologia e matemática, português e matemática, e eu química e matemática. Tudo bem, meninas? Sociologia, aquelas tabelas, tudo, os gráficos, tudo matemática. Isso. E também, Nivalda, nós pensamos em fazer, depois tem que discutir, fazer, se for indisciplinar a aula, a gente fazer receitinha. Sabe aquelas receitinhas que a gente ensina lá, de primeira a quarta? Sim. Ensinar a fazer receita. Não, a gente não vai ensinar nada, Rose. Não, ensinar não, eles vão fazer, a tarefa vai ser de elaborar as receitas. Isso, montar um cardápio com reaproveitamento de alimentos, por exemplo, talos, né? Aí tá as 4 disciplinas, as 4 e mais as outras agregadas. Isso, e fazer o custo e ver, por exemplo, uma família que precisa, né? Quanto conseguiria ganhar com isso? Bacana. Vou anotar aqui, tá? Como chama? Vamos já adiantando o nosso trabalho. De alimentos. E aí montar um cardápio, né? Isso. Eu fiz isso aqui logo que eu cheguei no Vita. A gente fez um patê de talos e folhas, doce de casca de... Tava tudo ruim. Brigadeiro de casca de banana. Hiroshi, a mãe de Hiroshi ganhou melancia para filha. Com casca e um monte de coisa. Bom, a inscrição... Levá-los, né? Levá-los para a cozinha para fazer. Quantas isso? Ótimo. E a gente consegue, assim, o que a gente não conseguir fazer aqui, a gente faz uma combinação que eles façam isso em casa, né?
E se tiver no presencial, aí a gente dá o nosso jeito, né? Uhum. Mas essa apresentação, esse pensamento do cardápio pode ser uma proposta, e eles fazem em casa e traz o prato e a gente prova aqui, né? A gente não sabe ainda, porque vai ter a merenda, certamente vai ter, mas aí a gente Mas faz. eles podem, se for no Ah, online, eles podem fazer o prato, a família, né? uhum, Fazer o prato com o que tem na casa deles, isso. e É, virar nos 30. Fala Aqui, assim, não é para ir lá no mercado comprar salmão, não. É para você fazer com o que tem na sua casa no dia a isso. dia. Aqui seria o reaproveitamento de alimentos que são jogados fora ou dispensados na feira ou em casa. É, Entendeu? Nesse sentido. Cadê? Aqui. A inscrição na feira a gente vai fazer depois. Apresentação e discussão sobre o ensino por investigação. Ficou alguma dúvida para vocês? Está tudo ok? não, depois só a gente. Aluno protagonista, professor calado. Não, professor protagonista, aluno calado. Então, Vou até colocar aqui, ó. Ai, ai. dessa vez eles terão de falar muito mais do que nós. Nós só vamos mediar, no máximo, mediar. Isso mesmo. escutar, né? Hã? Nós vamos escutar, que nem você escuta o que eu falo? Não. Você fala e eu te escuto. Isso. O aluno fala e nós escutamos, ok? Certo. Pouca interferência. Pensar no cronograma do projeto versão... Nossa, eu li verão aqui. Versão 2021. Agora nós vamos pensar no nosso cronograma, tá? Definir dias da semana e números de aulas. Então, vamos lá. Agora eu vou voltar aqui para o calendário. Ai, maio, né? A gente estava em maio. Eita Deus, onde que eu marquei aquilo lá, meninas? Aqui em cima. Nossa, que maluquinha que eu tô, né? Tá doida já. Trocar de lugar aqui, é esse aqui, o calendário, ó. É, essas questões aqui depois do Google Forms, eu acho que dá para fazer na segunda-feira. Aí a gente lança, eu mando para vocês, igual a gente fez o ano passado. Quem tem a coordenação já manda para sua sala A e minha fica. é infantil, não entra aí, ai que pena. Ai, bonita. Sim, para, Os você meninos manda para outra sala. sala de É, outro ano, então, mas ó, a Nivalda vai. tem os segundos. Quem primeiro? Não. Não, primeiros não. Todos os segundos, né? Não, eu só tenho o B e o C, o A e o D. Ah, mudou tudo, né? Eu Então, tenho todas, e você também. e você tem o fundamental, né, com eletiva? Sim. Ah, tá. Então, é uma pena que não dá para entrar o fundamental aqui, né? Bom, trabalhar com média é mais fácil para a gente também. Ai, como eu queria colocar o sexto ano. Queria? Ai, como eu queria. Minha fala maravilhosa aqui. Você ia ver que eles arrasam como uma professora. Ah, eu gosto deles também. Ó, a gente pode Isso não fazer. pode se perder, tá vendo? Isso não pode se perder durante o processo, durante a forma, né? O tempo que eles estiverem no Vita ou no seu período escolar, né? Igual você Mas falou, se eles pede, são muito fofinhos. professora, Verdade. justamente aquela causa que o nosso amigo quer dizer lá, o Gabriel, do afeto, de afetar o aluno, né? Eu Uhum, assim, os professores que estão no sexto, eles têm essa sensibilidade. Aí do sétimo já muda no Vita, é. muda os professores. Assim, a única, assim, eu que sou a F, eu já percebi que eu não mudo, eu estou na mesma sequência. Mas os demais, eles, aqui nem a Ivanita, sexta e sétimo, não muda também. Aí você vê a diferença. Eu já tinha discutido isso com a Ivani. Por quê? Eu falei, Ivani, eu não entendo como eu vejo ele chegar no médio, eu não entendo porque ele se perde. Eu fico batendo nisso o tempo todo. Sim. Mas eu sei, né, na verdade, mas eu não falo. Infelizmente, acaba que, do mesmo jeito que a gente está falando aqui, que nós, professoras, atrapalhamos o aprendizado do aluno, a gente também faz com que ele fique desmotivado quando a aula é muito, assim, não provoca a criatividade dele, o envolvimento dele, coisas que ele gosta,
né? É como leitura, por exemplo. Tem gente que fala, eu não gosto de ler, porque você nunca leu alguma coisa que é o gênero. Você não descobriu ainda qual é o seu gênero. Seu gênero, exatamente. Literário, não é? Uhum. É. Porque se você gosta, por exemplo, de ficção, de suspense, e o professor só... Não adianta te Você só é incentivado a ler coisas que não tem nada a ver com isso, não tem como. Né? Eu sou geração, como é que chama aquela coleção lá? Escaravelho do Diabo, Mistério do... Nossa, no hotel, não sei o que lá. Tinha uns negócios assim, né? Muito suspense. E você tinha que... Nossa, eu devorava aquilo ali para saber o final. Bom, meninas, quando é que nós vamos, então? Cadê? Dias da semana e número de aulas. E quando é que vocês acham que a gente pode começar o projeto? Que mês? Quando a gente já tiver definida o que nós vamos fazer, né? Né? Junho seria junho, né, Couto? Porque Junho. quanto mais a gente demorar, mais. Vou pôr aqui, então, iniciar o projeto. Eu acho que junho mesmo, né? Acha que dá? Ui, vou pôr aqui em cima. A gente faz tudo para tentar início. Se o recesso em julho, férias, sei lá, a gente vai ter agosto para fazer as apresentações da maneira que a gente colocou, as novas, né, usando a nova forma, porque para ele explicar passo a passo o que aconteceu, agora vai durar 2 meses, né? Nós temos o calendário da escola do segundo bimestre? Não, o calendário vai ser modificado, porque eles estenderam. Foi um comunicado, eu não sei se foi o Vita que passou ou se foi outra escola. Estendeu tudo, mudou as datas. Mas aquele não era só do primeiro bimestre, data de conselho, de AP, de entrega de não sei o quê, não é? Para maio. Vocês... Não, o Vita passou só o do Vita. Só que veio um da Secretaria de Educação que tem novas datas. Estendeu tudo. E no da Secretaria, o primeiro bimestre vai terminar agora em maio, não em abril. Não sei se você viu isso, Nivalda. É isso mesmo. Eu pergunto isso, mas o pessoal não me entende. Nossa, o primeiro vai terminar agora? Sim, não terminou ainda o primeiro bimestre. Prorrogou então. Isso, só que oficialmente não terminou. E eu já perguntei, mas como ninguém me responde, eu fico quieta, né? Porque eu fui e fechei, estou fazendo o diário online conforme foi no passado, né? Nossa. Que dias da semana vocês acham? A gente, esse ano, como o centro de mídia está com 30 minutos, o ano passado a gente dava uma aula de 2 horas, vamos reduzir também? Vamos fazer uma aula de 45 minutos? 40, né? Olha. Vamos fazer uma aula de 30 também? Tem que ser. Lá mas só que na aula de centro de mídia o aluno não participa. Até a pergunta eles tiraram, porque não tem tempo mais para isso. Não tem. Aí eles querem que o professor fique pegando de lá e colando. Como que vai fazer? Não, sabe o que eu fiz, que dessa semana deu certo? Eu entrei no 6º e no 7º, onde funcionou. Ela tá explicando lá, ela falou quilombo. Aí eu digito quilombo, comunidade, onde moram pessoas originárias dos escravos. Aí os alunos já ficaram com a orelhinha em pé, né? Aí ela continuou explicando e eu ia no chat. Aí eles começaram a participar. No final, o 7º amou. Falou, professora, foi a melhor aula que teve. Porque você tem que ser muito também, pensar rápido, né? E funcionou. E é assim que eu vou fazer. O ATPC O meu é terça. O dela é quarta e o meu é quinta, né? Então, só sobrou sexta-feira. Segunda e sexta. Ai, mas segunda-feira é o Dia Internacional da Preguiça. Couto, e ainda tem, que eu falei, os professores estão com as aulas online. Nós temos que perguntar se eles vão
qual é o horário que eles não vão usar para a gente marcar a nossa, né? Então, meninas, olha, a gente pode fazer assim. Nós vamos entrar sempre juntas. Segunda e sexta talvez seja melhor. A gente tinha que ver que eu acho melhor a gente não marcar dia de ATPC, senão nós vamos ficar mal, né? É, Concordam? tem que só sobrou segunda e sexta mesmo. É. Ou se a É. gente conseguisse das 13, que é um horário ruim, né? Das 13 até as 14. O centro de mídia começa às 16. É às 15. Pro médio. Então. Aí a gente teria esse espaço à tarde. Só que daí eles não iam querer entrar no centro de mídia, né? Aí o pessoal ia cair matando na gente. Então, tem que pensar tudo isso, né? O ideal à tarde para nós seria bom, das 13 às 14 e tal, mas a gente teria que trabalhar dentro desse horário. Depois descontava, né? No caso. É isso, desconta. O nosso horário da manhã. Aí só quando isso a Aline está sossegada, porque ela sabe como eu trabalho direto, ela fala que você tem que descontar o horário que você. Se você está na aula às 19, você tem que descontar 1 hora lá antes, né? Em algum horário. Certo. Como que é para você, Nivalda, esse horário que a Rose falou? Não, para mim é tranquilo, porque as minhas aulas no centro de mídias do 9º ano só começa às 15. Ah, tá. E é na terça, quinta e sexta. Segunda não tenho. Uhum. A gente poderia fazer 2 vezes por semana, meia hora, e se a gente vê que está muito pouco, a gente vai para 1 hora só. Mais que isso, não vamos passar. E colocar o cronômetro, igual lá no centro de mídia. Fecha a tela. Não é? Eu acho. Porque a Nós gente... temos que ser bem sucintas, assim, pá, né? Isso. Práticas. Nivalda, porque nós estamos dando aula dos Estados Unidos, né? Então nós temos que voltar para o Brasil. Deus. Até os professores da faculdade ficaram achando como que a gente dá uma aula de... Quantas horas, Rose? Eles 3 horas no 3 horas. Uma aula de 3 horas. Porque nós ficamos as melhores. Nossa, como que a gente dá uma aula de 3 horas? Nem eu sei. Ficaria o de 6 horas, Couto. Dali, ó. Ó, tô colocando aqui então os dias. Vamos ver quando mais ou menos é o final do bimestre para a gente depois tirar, tá? Tudo isso aqui a gente cancela a aula, não tem aula nesse dia por causa disso, né? Então, o calendário oficial lá talvez não foi mudado. Aí tem que ver na Kaline, né? Se teve alteração para sair para a gente. Tá. Aí em julho, nossas férias, recesso entra quando? Quem sabe? Ninguém. Você tem que pegar o calendário. Foi adiantado o nosso recesso, né? Foi. E então, aí, quer dizer que em julho só tem 15 dias. eu acho que... São só os 15 dias de férias. Então, esse ele não pode mexer. Eu acredito que será no meio. Eu também do meio para o final. Você acha que é do meio para o fim? Tipo de 15 eu acho que é do meio. 15 a 30, as duas últimas aqui, né, talvez. Ou no meio, sabe? 14, 15, 16, 17, aí até dia 25. Pode ser que seja isso. E aí, de 20, 28, não, estou fazendo, que eu não estou conseguindo ver, peraí. Na segunda-feira, 26, 27, 28 e 29, até 30. Pode ser que seja um planejamento, alguma coisa assim. Essas duas aqui, né, ó, que você acha? De férias ou essas duas do meio, talvez, né, ó? As duas do meio. Eu acredito que seja as duas do meio para um replanejamento aqui no comecinho, não sei de quantos dias, mas para um replanejamento aqui no final de julho. Acredito, não tenho certeza. Então, aí nós marcaríamos aula, talvez aqui, terminando o projeto aqui nesse dia, ó. No máximo aqui, talvez, no dia 6, mas nem vou colocar. Para a gente poder dar o recesso para eles e voltar em agosto. É isso, né?
Isso. Ah, não, acho que a gente vai voltar final de julho, né? A gente precisa ver, vamos ver se a gente consegue, meninas, esse ano, não ficar malucas. Então, por exemplo, época de AP, de não sei o que, né? Para a gente não marcar aula nesses dias, reunião, a gente tentar fazer o mais light possível. Ok? Sermos mais práticas. Então, eu vou pôr aqui, aula de 30 minutos, tá? Meio que aula de 30 minutos, deu o recado, acabou, foi embora. A gente vai ter que ser, né? E a gente estava dando 4 aulas por semana. Quer dizer, 4 não, devia dar umas 3 por dia, quase. Eu tava dando era o sangue por dia, né? Meninas, nós fizemos o projeto inteiro em um mês. Você tem noção disso? Você tem noção disso? Nós conseguimos 60% em um mês, onde outros grupos não conseguiram nem 0,5%. Pois em um ano. Só que aí, a gente não precisa, eu acho que a gente não precisa voltar lá atrás e fazer todo aquele... Talvez assim, se quando a gente aplicar o Google Formulário lá e tiver muito aluno novo, né? A gente pode até fazer com esses novos, aí manda algumas coisas de revista, mas só no online, sabe? Antes. E a gente não fica com aquela sensibilização, aquela coisa, a gente já parte mais para a prática. Uhum. Porque eles poderiam assistir a aula inaugural, né? Os primeiros anos. A gente fazer uma aula inaugural? Não, aquela que já tem pronta, a primeira. Ô, Rose, não tem graça, né? Oxe, fazer aula inaugural com eles o quê? Olha. Rose, não vai ter aula inaugural, vai ter a primeira aula, a segunda aula. Tá. Partiu para aula. Não. Por exemplo, o que a gente fazia lá, a gente fazia assim, você tem fome do quê? O que você sentiu falta na pandemia? Ah, nuvem de palavras? É uma aula só para isso, acabou. Acabou a aula, tchau. Não, então, você poderia dar uma aula só de a chamada, ser uma aula inaugural, igual o pessoal faz no cursinho, para ver se você vai querer participar. Um aulão, né, de acolhimento. Isso, aulão para bater papo lá mesmo, fazer igual o Joel falou. Não vai ter joguinho, o Joel já queria joguinho na primeira aula. Vai ter que ter joguinho, né? Ai. Joguinho não pode faltar, não dá para... Joguinho tem que ter. Tem que ter, né? Ó, então aqui vai ser das 13 às 14, meninas? Por enquanto. Não, querida, é das 13 às 13h30. Nossa, um pouquinho. O máximo. Ó, vem cá. O máximo 45, estourando muito, 45. Vou colocar 45. Se a gente achar que está muito em cima, por exemplo, se são dias que a gente, por exemplo, a Rose tem a TPC, eu também, né? Se o TPC terminar meio-dia e... Não, mas cada uma tem a TPC num dia. O meu é terça, o da Nivalda é quarta. Você não pôs a Nivalda aí, ó. Bonita, eu e você que temos a TPC nesse dia, você não tá entendendo o que eu tô falando? Não tem nada que você tá falando, não. Nós vamos ter que almoçar na terça e na quinta, que é os nossos dias de aula. Se a gente tiver na TPC, para entrar 1 hora na aula... Ai, Couto, tem um detalhe. Na quinta tem a aula a aula de humanas do Centro de Mídias. E a aula de manhã mas é à tarde no período da manhã, quer dizer, eu vou ficar o dia inteirinho na lavoura, né? Porque de manhã é a aula do ensino fundamental, na quinta-feira. Mas na quinta você tem a TPC. Tá, tarde. Não, esquece, falei errado. Você vai ter que ficar de manhã e à tarde, você fala? Não, a gente pode... Meninas, a gente pode fazer assim, ó. Como é meia hora, um dia eu entro, outro dia você entra. Quem puder entrar junto, entra. Mas se tiver compromisso, não entra. Concordam? Entendi. Não é melhor? Eu acho. Mas você falou 3 dias, você está querendo colocar aqui também? Outra aula? Não quero não. Eu quero só aquela lá, tá bom. Ai, 2 vezes tá bom, não tá? Tá. Então ficou terça e quinta, em vez de segunda e sexta? Porque acho que segunda é um dia que você fica, não fica, Nivalda? Tipo, sim.
É o dia da nhaca. Era o dia que eu mais tinha alunos faltando quando eu dava aula. Sim, sim. E a sexta, já viu, né? Sexta-feira é daquele jeito, né? Então, tipo assim, até pra gente, vamos supor que a gente vai sair, ou sei lá, resolver alguma coisa na sexta-feira, já fica, né? Ou se acontecer alguma coisa no final de semana, na segunda você tá meio enhacada ainda. Se bem que era um dia que a gente teria livre, né? Mas agora vai ter, não tem como. Ah, Nosso dia livre é sexta-feira, culto. tá. Então, a gente vai colocar lá para os alunos assim, as opções dos dias de aula são terça e quinta, das 13 às 13h45. Opção, vai ser terça e quinta. Não, não tem opção, é só isso aqui, ó, 13 às 13h45. Quem entrar, você faça a sua inscrição. É, Sem opção, não tem opção. não, sem opção. Vocês estão É só cientes? fazer a inscrição. Todo mundo concorda? Ô, Nivalda, você queria, apesar que segunda de tarde, eu tô pensando em segunda de manhã, porque eu dava aula segunda de manhã, segunda de tarde é diferente. Então, mas como é segunda, pode ser de manhã, né, menina? Segunda ninguém tem a TPC. Só que segunda de manhã vai ficar só nós lá, porque eles não vão ter acordado ainda. Só se for 11 horas, né? Amiga, não, acho melhor deixar um horário fixo, tipo 13 é melhor, né? Falem, quem tá falando? Não tô falando nada, não. Ah, Não tô falando nada. também não? É da sua casa, é o seu Vita participando. Aham. Bom, vamos deixar assim, então. Se quando a gente começar meia hora não der pra nada, a gente estende no máximo ali 45, Meia ó, hora, querida, depois que nós assistimos aqueles vídeos lá do pessoal da pedagogia, nós estamos no lucro. Olha, agora não pode passar. Sim, Oi? eu concordo. E vídeo da pedagogia? Aquele povo ensinando lá, falando as coisas lá. Bom, então fica assim, meninas. Vamos olhar para as nossas agendas, tá? Vou colocar a Rose, que coloca no Drive. Vou mandar no coisa e colocar lá no Drive também. E aí, se tiver alguma alteração, a gente espera para mandar para os alunos, então acho que melhor Ô, Couto, na uma segunda. coisa que nós esquecemos, tem que colocar. Poderia colocar o Gabriel numa aula para ele trabalhar também, né? Claro, ele vai entrar em todas aqui. A gente precisa ver. Não, na aula, do jeito que ele passou para nós, ele podia passar para os alunos. Uma aula mesmo, ele. Olha só, meninas, ó, a gente vai ter que ver com ele qual é o horário que ele tem aula, porque ele tem aula na faculdade. Para ele poder entrar com a gente, né? Não, ele poderia. Eu gostei daquela explicação lá dele, lá do meme lá. Legal, ele podia entrar para meia hora, ele vai passar, o povo vai amar e fazer o joguinho. Então, mas aí ele não vai dar aquela aula para os alunos, ele vai preparar uma coisa. Só do meme, só das tics. Dos memes, né? Das tics. Ok. Isso. Tá, então eu não anotei aqui, tem que anotar também, né? Falar com o Gabriel. Gabriel, você não colocou ele aí? E Eu quero ver o povo arrancar o couro do Gabriel. os alunos? Os alunos é tudo bonzinho. Não... Eu vou chamar ele então para a reunião do dia 21, tá? Aí tem aquele menino lá, português. Ele é o quê? De origem portuguesa, ele tem sotaque. Não tem, Nivalda? Ele parece americano, sei lá de onde ele é. Porque não gosta de americano. Não sei, ele tem um sotaque diferente mesmo. Ele tem um sotaque estrangeiro. Ele é do Rio de Janeiro. Ah, ele é carioca. Nossa, tô viajando aqui. É cariocas. Fala bastante. Duque de Caxias. Ah lá, já pode colocar ele na aula do sotaque. Ele vai trabalhar com atividade lúdica. Ele vai fazer joguinhos para nós. Nós estamos de boias, meninas. Nossa, estourou! Entendeu? Aí, o que a gente pode fazer? Vai ser um must. O que a gente faz? Se eles forem entrar, a gente coloca eles nesses outros dias aqui, ó. Entendeu? Mais 2 dias aqui, só os meninos, ou alternadamente, um dia ou outro, né? Os alunos vão amar
animar, né? Vão, eles não vão nem querer mais faltar nessas aulas. Aí vai lotar, aí vai ter coro nas aulas. Vai ser muito bom. Eu acho que vai ser bacana. Meninas, alguma coisa a mais a falar? Já acabou, vamos embora. Vou dormir, tô com O sono. que acharam da reunião de hoje? Eu achei ótimo. Amei, professora Couto, nota 10 para você. Eu também achei que a gente foi ótimo. Nós conseguimos sintetizar. Olha, ainda ganhamos 15 minutos, meninas. Alguém organizou essa coisa aí, né? Graças a Deus, porque a gente ficava 5 horas e voltava no mesmo ponto, né, Nivaldo? Eu acho que a gente estava muito sem direção, né, Sem meninas? norte. Sim, o que eu percebia que nós patinávamos, sabe? Patinávamos o tempo todo na mesma situação e não saía dela. É verdade. E também porque a gente não tinha orientação, a gente não sabia. Eles jogaram nós para igual os macaquinhos, né? E soltaram lá fazendo a experiência, mas não diziam o que era para fazer. E Ô, Rose, nós não é macaco, não, é rato de laboratório. Não, e ficava certo, nós não sabíamos se era certo ou se era errado. Graças a Deus, pela intuição, pela nossa sabedoria, deu certo, né? Agora não. Agora a gente já não cai mais na armadilha, né? É, muito bem. Nós Parabéns. vamos estudar a parte que nós temos dificuldade, que é o que? O ensino investigativo. Isso, já estamos chiques. Achei lá na EFAP de ensino investigativo. Então, meninas, o ensino investigativo como é que é? O ensino por investigação durante a pandemia de Covid-19 no ensino remoto. Mas todo mundo vai poder assistir O quê? a palestra do ensino investigativo em tempos de pandemia? Ah, da gente lá? Vai, é livre. Porque lá, porque eu só vou aparecer a foto? Tá bom. Vai. Aqui as fotos de vocês. Deixa eu mostrar aqui como tá ficando. Cadê? Nivaldo, agora nós somos internacionais. Minha filha. Acho que eu apaguei, cadê? Sim. Então, mas outras pessoas vão poder assistir lá no YouTube? Ah, é livre. Sim. Então tem que passar lá para o nosso diretor para ele assistir. Aqui, ó. Abriu para vocês? Ainda não. Abriu agora. Quem é aquela Vitória? Todo esse povo tá lá? Ó, vou mostrar aqui. Cadê? A Maísa ficou muito séria nessa foto. A Maísa que montou, né? Ela explicou aqui, só que eu tô mudando o fundo. Ela mandou eu fazer mais alegrinho. Uhum. O que é, não sei o quê. Aqui vocês. Eu tive que cortar sua foto, Nivaldinha. A Dali também. Tá em Paris, lá na foto? Quê? A Nivaldinha tá onde, Nivaldinha, aqui? Olha. Agora nós vamos... Abrir agora. Não sei, não lembro o lugar. Eu acho que é no... Eu acho que é em São Francisco, não tenho certeza. Ai, que linda a foto. Olha a Aline tá gata, hein, Nivalda? A Aline tá gata, tá com cara de bebê mesmo, hein? Linda! Eu falei, cara de bebê. Linda. A Sofia também falou, nossa, que carinha de bebê. Aí aqui, ó, os meninos, quando a gente colocar lá, fizer a chamadinha, essa menina, ela vai fazer o quê mesmo, gente? Ela nem se apresentou, vamos saber lá que ela... Eu nem sei quem é essa menina. Nossa! É espião. Não, ela é da iniciação também. Ó, os alunos vão ter 3 interações, gente, dá para fazer um cada dia. Opa, fechou a semana. Não trabalhar mais. O Gabriel vai fazer aula de sociologia, que ele é mais sociologia do que eu. Verdade, ele é mesmo. Então, eu acho que eles vão vir... Eles vão vir em algum momento ou outro para fazer alguma coisa para ajudar a gente. Eu não sei o que exatamente. Mas eu achei o máximo nós termos ajudantes agora, sabe? Eu achei que passou tem que chamar mais um para cada para estralar o chicote. Isso, ó, tem um para cada. Eu quero o Gabriel para explorar bastante. Mas eles vão ajudar nós todas, Ajudar, filha, trabalhar, não precisa de ajudar, não. Bora trabalhar. Uhum. Bom, ó, vamos pensar então até o dia 21 e a gente volta a conversar. A reunião é sexta-feira, dia 21? Estamos encerrando agora a nossa reunião. Você vai colocar lá. Vou parar a gravação, tá? Tá bom. 10 minutinhos para contar as novas.
Uhum.